Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um capítulo que é um verdadeiro ponto de virada na saga de Israel. Números, capítulo 20. É um capítulo denso. Se essa jornada fosse uma série, esse seria aquele episódio em que tudo muda, né? Exato. A gente está falando aqui da morte de líderes, de uma falha que custa muito caro e de transições de poder que vão definir o finalzinho da história. E para guiar a gente nessa conversa, estamos usando o texto e os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA. Isso, elas ajudam a gente a enxergar as camadas, né? A ideia aqui é desempacotar o drama humano por trás dos versículos. A pressão, a fúria, as consequências. É isso aí. Bom, tudo começa de um jeito bem direto, até meio seco. O povo chega no deserto de Zin, acampa em Cádiz, e o primeiro versículo já solta a notícia. Do nada, né? Totalmente. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Ponto. Sem cerimônia, sem detalhe nenhum. E esse ponto é gigantesco. As notas nos dão um contexto. Isso acontece no 40º ano da jornada. Quase lá. E a Miriam, bom, ela não era qualquer uma. Longe disso. Ela é a irmã que vigiou Moisés no Nilo, ela é profetisa. Uma das 3 figuras centrais da liderança do Êxodo junto com os irmãos. A morte dela é o começo do fim daquela geração original. É o primeiro grande nome a cair. E o luto, se é que deu tempo de ter, é engolido na hora por outra crise. Versículo 2. E não havia água. A mesma crise de sempre. Pois é, um roteiro que a gente já conhece. O povo se junta e vai para cima de Moisés e Arão. A reclamação é pesada, sabe? Por que vocês nos trouxeram este deserto para morrermos nós e nossos animais? Quase 40 anos e a reclamação é a mesma. A memória deles parece que sempre volta para um Egito idealizado, esquecendo a parte da escravidão. Impressionante. Mas o que muda tragicamente dessa vez é a reação dos líderes. Eles vão, como sempre, buscar a direção de Deus? Sim, e a instrução divina parece simples. Até demais. Não é. Deus fala para Moisés pegar a vara, juntar o povo e, aqui está o ponto crucial, falar com a rocha. A promessa era que só com a palavra a rocha ia jorrar água. E essa simplicidade é a chave de tudo. É um contraste enorme com o que aconteceu lá em Êxodo 17, no começo da jornada. Verdade. Naquela primeira vez, a ordem foi para bater na rocha. Exato. Agora, quase 40 anos depois, a ordem mudou. Era para ser um milagre, talvez mais maduro, sabe? Um milagre da palavra, da fé, não da força bruta. Era um teste para ver se a liderança também tinha amadurecido. E aí é que tudo desmorona. Moisés, que a essa altura já devia estar no limite absoluto da paciência. Com certeza. Ele pega a vara, reúne o povo, mas ele tá visivelmente furioso. Ele grita para todo mundo: escutem, rebeldes, será que teremos de fazer sair água desta rocha para vocês? A fala dele já é um problema. Total. E aí, num ato de raiva pura, em vez de falar, ele bate na rocha. E não uma, mas 2 vezes. É a cena central da tragédia, e a punição que vem logo em seguida é tão severa que a gente precisa entender por quê. As fontes ajudam a gente a ver que não foi um errinho só. Foi uma falha em vários níveis. Ok, vamos lá. A desobediência é o mais óbvio, né? A ordem era fale, ele bateu. Mas a punição, não entrar na Terra Prometida, parece tão desproporcional. O que mais tinha ali? Então, é aí que os comentários aprofundam. A desobediência foi só a casca. O segundo problema, e talvez o mais grave, foram as palavras dele. Será que nós teremos de fazer sair água? Nossa. Nossa, ele e Arão, eles se colocam no lugar de Deus. É como se eles estivessem roubando a glória para si. Por um segundo, o poder não é de Deus, o poder é deles. É a arrogância que nasce da frustração. Nossa, isso muda tudo. Ele não só executou a ordem errado, ele tomou para si a autoria do milagre. Faz todo sentido. E o terceiro nível? O terceiro é a consequência disso tudo. A imagem de Deus que ele passou para o povo. O que Israel viu ali. Não um Deus santo, paciente, que provê com sua palavra. Eles viram um líder humano, irritado, que consegue o que quer na base da força, da pancada. Ele distorceu a imagem de Deus. Ficarem diante dos filhos de Israel. Eles falharam em mostrar quem Deus realmente era.
A santidade de Deus foi ofuscada pela raiva humana. Visto assim, a punição fica bem mais compreensível. Não foi um deslize, foi uma cascata de falhas. Desobediência, arrogância e uma péssima representação de Deus. E a sentença é na hora. Vocês não farão entrar esta congregação na terra. Fim da linha. Exato. E por causa dessa contenda, o lugar ganha o nome de Águas de Meribá. O nome do lugar vira um memorial eterno da falha deles. A água saiu, mas o preço foi altíssimo. Inacreditável. O povo recebe a água, mas os líderes recebem a sentença. E imagino que, mesmo com essa notícia péssima, a jornada tinha que continuar. Resolveram a sede, mas e o caminho? Isso não dava tempo para parar. O próximo problema era de geopolítica, de logística pura. O caminho mais curto para Canaã era atravessar o reino de Edom. E para isso, Moisés precisava negociar. E a abordagem dele é muito diplomática, né? Ele manda mensageiros ao rei de Edom e começa com a carta do parentesco. Assim diz o seu irmão Israel. Uma jogada inteligente. Ele está lembrando que os edomitas são descendentes de Esaú e os israelitas de Jacó, tentando criar uma conexão. E ele continua prometendo mundos e fundos, né? Que não iam sair da estrada principal, a tal estrada real. Não iam beber água dos poços, nem pegar nada. Basicamente, a gente só quer passar, não vamos incomodar. E essa estrada real era importantíssima. Era uma das principais rotas comerciais da região. Conseguir passar por ali economizaria meses de viagem por um terreno bem pior. Então a recusa de Edom não era uma briguinha de família. Era uma decisão política e militar com consequências enormes. E a resposta é um não seco, um não passarás. E o texto diz que Edom saiu-lhe ao encontro com muita gente e com mão forte. Eles mobilizaram o exército. Provavelmente uma mistura de desconfiança antiga com, um medo prático. Uma nação inteira com centenas de milhares de pessoas cruzando o seu território é um risco de segurança gigantesco. Para eles, era mais seguro fechar a fronteira e mostrar a força. O que força Israel a dar uma volta enorme. Mais um golpe na moral do povo e principalmente dos líderes que já carregavam a própria sentença. E é nesse desvio que outra perda acontece, certo? Sim. O capítulo agora se volta para Arão. Deus dá uma instrução a Moisés, bem solene, leve Arão e o filho dele, Eleazar, para o Monte Hor, porque a hora de Arão chegou. Ele também ia pagar o preço pelo erro em Meribá. E a cena no Monte Hor é de arrepiar. É um evento público, feito aos olhos de toda a congregação. Nada é escondido. E essa publicidade é fundamental. Lá no topo, Moisés realiza um ritual de transição. Ele tira as vestes de sumo sacerdote de Arão. As roupas que eram o símbolo da autoridade dele. Exato. E as veste em Eleazar, o filho. E logo depois disso, o texto diz que Arão morre. Por que fazer essa troca de forma tão pública antes da morte? Pense na estabilidade. Se o sumo sacerdote morre de repente, quem assume? Poderia gerar uma disputa, um vácuo de poder. Fazendo a transição de forma ordenada e pública antes da morte, eles garantem uma sucessão legítima, incontestável. É um ato de governança. Brilhante. Quando eles descem do monte, Eleazar já é o novo sumo sacerdote, não há espaço para dúvida. E a forma como a morte é descrita foi recolhido ao seu povo, é uma forma digna, sabe? De alguém que se une em paz aos seus. E o luto de 30 dias da nação inteira mostra o tamanho da importância dele. Uau! Que capítulo! Em poucos versículos a gente tem a morte de Miriam, a falha trágica que sela o destino de Moisés e Arão, uma derrota diplomática e a morte de Arão, mas com uma transição de poder, perfeita para a nova geração. Exatamente, é um resumo da vida, né? Mostra como um drama pessoal, um momento de raiva de um líder sob pressão, ecoa na história de toda uma nação. A biografia de Moisés e a história de Israel estão para sempre ligadas ao que aconteceu em Meribá. E isso nos deixa com uma última reflexão, não é? O texto é claro. A punição veio pela desobediência e pela incredulidade deles. Isso não se discute. De forma alguma. Mas, se a gente olha o quadro completo, os 40 anos de queixas,
de rebeliões do povo que levaram a esse ponto de ebulição, isso faz a gente pensar sobre o fardo da liderança, sobre o ponto de ruptura que até os mais fiéis podem ter. Qual é o limite da paciência de um líder? Exato. A história é só sobre um ato de desobediência ou é também sobre o peso esmagador da responsabilidade e o desgaste emocional de liderar um povo tão difícil? É uma pergunta que fica.